Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, dia 3 de outubro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Meu irmão, o que você veio fazer aqui? Eu vim para louvar. Ei, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores. E ao som de Eu Vim para Louvar a Deus, a gente sabe também que os nossos ouvintes podem vir até o nosso WhatsApp 96803-8319, louvar a Deus pela vida dos seus pastores que estão fazendo aniversário hoje. Então, manda pra cá o nome do seu pastor, o nome da sua pastora. Ao final, a gente vai agradecer a Deus aqui, juntos pelo aniversário deles. O pessoal tá esperando você cantar essa música aqui, Marcela. O pessoal vai continuar aguardando. O povo não pode ter esperança. O lugar um pouco de esperança para esse povo sofrido brasileiro. Não dá para ter um pouquinho de esperança? Não. Essa esperança. Essa música aqui. Tem que ser essa música. Ó o ritmo, ó. Maravilhoso. Eu tenho amiga lá dentro que pode me ajudar. A Cláudia. Pode ser a Cláudia vai dar essa coreografia. Não, tem que ser a Cláudia. Tem que ser a Cláudia. Pra cantar? Tem que ser pra cantar. Vou pedir ajuda dela. E dançar ao mesmo tempo. Vou pedir ajuda dela. Você participa no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Que bom que você tá aqui. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu trabalho. Tá indo, tá vindo, tá com aquele problemão hoje. O que eu vou fazer pra resolver? Calma, vamos orar. Deus há de dar sabedoria, uma saída, uma alternativa. Deus tem a palavra final. Vamos aguentar, vamos estar firme, confiando plenamente no poder e na misericórdia do nosso maravilhoso e poderoso Deus. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Mas aqui, minha gente, um ouvinte está dizendo: eu cheguei à conclusão que algumas pessoas que eu julgava serem minhas amigas só querem tirar proveito. Ih, meu Deus. É isso mesmo? Quando posso servir, elas estão comigo. Mas se acontece algo que eu não posso ajudar, quem não serve sou eu. Já te aconteceu isso, ouvinte? Tem alguma amiga assim? Tem algum amigo desse jeitinho aqui? É normal as pessoas se relacionarem com as outras por aquilo que elas podem oferecer, que elas podem dar? Todas as nossas relações envolvem interesse? E quando o interesseiro sou eu? Opa! Como viver de acordo com o que diz a Bíblia em Filipenses 2, versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você tem relacionamentos de pessoas que querem tirar proveito daquilo que você tem direto o tempo inteiro? Pelo amor de Deus, conta pra mim, ouvinte. Estamos juntos no Debate 93. Pastora Elaine Cruz é a nossa menina da mesa e, como sempre começamos ouvindo a nossa menina sobre o tema. Bom dia a todos os ouvintes, aos debatedores, a todos vocês que nos acompanham nessa rádio tão querida. Quando a gente fala de relacionamento, é claro que todo relacionamento, como a palavra já diz, ele é relacional, ele é interativo. Ele implica, sim, em dar e receber. O casamento é assim, a gente permanece casado pelo amor, pela fidelidade, pelos votos, a relações de amizades, a relação de maternidade, paternidade. Um dá, o outro recebe, aquele que recebeu lá na frente vai
responder aquilo que recebeu. Então, a gente aprende a se relacionar. O que acontece muitas vezes é que nós estamos perdendo, e isso eu digo que nós estamos deixando de ensinar aos nossos filhos, e as crianças estão crescendo, os adolescentes estão crescendo de uma tal forma, que hoje as pessoas só querem receber e não aprendem que relacionamento tem mão dupla e que também tem que dar. Então, as pessoas estão se tornando cada vez mais narcisistas, cada vez mais egoístas, e aí a gente tem visto cada vez mais esse tipo de situação acontecendo. Gente que quer se relacionar só para receber e não está disposto a dar. Casamento, por exemplo, quando você vota na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, em todas as situações da vida. E a gente sabe, infelizmente, que tem gente que fica enquanto tem dinheiro, fica enquanto tem saúde, fica enquanto tudo vai bem, mas na hora que as coisas complicam, voltam. Então, infelizmente, não é que todo relacionamento tem interesse. Todo relacionamento, ele tem essa interatividade, essa conjugalidade, que precisa ser visto. Agora, por isso mesmo é que a gente precisa saber escolher muito bem quem a gente chama de amigo. Me parece que essa menina não está conseguindo. O reverendo Paulo César Braga, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Aqui uma de nossas ouvintes dizendo, olha, eu tenho uma colega assim, viu? Só me procura quando precisa ou para depositar os problemas dela em mim. Mas eu não considero isso amizade. O senhor concorda com ela, pastor? Plenamente em gênero, número e grau. Bom dia, debatedores, bom dia, JR, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez. Perguntar aqui, cada um de nós já vivemos isso daí na pele. Agora, JR, me preocupa a tranquilidade que as pessoas falam, da forma que as pessoas a tratam, e muitas vezes parece que elas não se blindam também. As pessoas parecem que estão disponíveis o tempo todo aí para serem sugadas, para serem, atacadas, para serem aproveitadas. Então, assim, eu tenho adotado na minha vida e tenho procurado ensinar também, que assim, se você olhar por exemplo de Jesus, você vai ver que ele conviveu com pessoas dificílimas. E as pessoas que o seguiam, a grande maioria, seguiam porque queriam alguma coisa. Certeza. E mesmo assim Jesus não se perdeu. Ele não deixou de saber quem ele era e quem ele servia. Então eu acho que a gente precisa, eu trato mais a maneira do que fazem comigo do que propriamente a pessoa que faz. Como que eu tenho reagido a essas coisas? Como que eu tenho reagido? A Bíblia me ensina a amar, mas a amar não quer dizer conviver junto o tempo todo. Então a gente precisa, depois continua a nosso raciocínio. São 11h10 no Rio. Pastor Lima, muito bom dia, seja bem-vindo. Outro ouvinte dizendo, JR, o problema não é dar e receber. São pessoas que só querem tirar proveito. Aí o ouvinte traz aqui umas expressões evangélicas, né? Bíblicas. Só venha a nós. Vosso reino, nada. Bom dia, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, querido ouvinte. Eu quero ir um pouco na contramão do que foi dito aqui e dizer, na verdade, por um lado, é melhor dar do que receber. Jesus nos ensinou isso. E uma outra questão é que o interesse, ele é neutro. A grande questão é o que está por trás do interesse. Jesus, quando se aproximou da samaritana, ele tinha o interesse de ganhar aquela mulher, de salvá-la. Então, todo relacionamento, ele está movido por interesse. Então, a questão é se esse interesse é nobre, se esse interesse é bíblico, ou se é, como o caso da ouvinte disse, é um interesse egoísta, eu estou pensando apenas em mim favorecer. E, por outro lado, a gente precisa entender que aquilo que a gente permite, a gente não pode reclamar. Então, se você permite que alguém acesse você por interesse, e o interesse que não é nobre, você não deve reclamar disso. Se ele está vindo a você, é porque você tem algo que aquela pessoa precisa. Querido pastor Carlos Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo. Um ouvinte dizendo, JR, eu gosto de ser solicitada, sinal que eu sou útil e que eu tenho algo a oferecer. E às vezes a gente ajuda uma pessoa e a retribuição não vem pela mesma pessoa, mas vem através de outra pessoa. Conta aqui uma de nossas queridas ouvintes, eu quero saber a sua opinião. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, essa audiência espetacular, maravilhosa. Um grande abraço a todos os ouvintes. Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, que a gente não pode se cansar de fazer o bem, mas essa é uma posição nossa, essa é uma decisão nossa. Nós devemos fazer o bem ao próximo. Agora eu quero, fazendo alusão à primeira frase do debate,
Provérbios capítulo 30, o versículo 15. E ler bem devagar para a gente entender. A sanguessuga tem 2 filhas e as 2 se chamam me dá, me dá. Tem gente que adora encontrar alguém de quem possa sugar alguma coisa. E Jesus disse que nós devemos amar ao próximo como nós nos amamos a nós mesmos. E a gente precisa ter muito cuidado, porque as amizades são relações de afetos, como a pastora Elaine já falou, e muito bem dito, são relações de afeto, a gente se afeiçoa. Amizades, elas podem ser curtas, longas, elas começam, elas terminam. Agora, o texto de Provérbios 27 diz que os amigos querem o bem do outro. Que tipo de amizade é esse que quer sugar as pessoas? Então, eu concordo com os amados que me antecederam. Eu, enquanto pessoa, preciso pensar em dar, porque Jesus disse, melhor coisa é dar do que receber. Agora, eu não posso me aproveitar de outras pessoas e olhar para elas querendo saber o que elas podem me oferecer para sugá-las. Isso é uma coisa terrível no relacionamento, e a pior decepção que existe é você descobrir que alguém se relaciona com você porque você tem alguma coisa para oferecer para ela, e na hora que você não tiver para oferecer, ela vai de alguma forma te desprezar. Isso não é amizade, isso é sanguessuga. Muito bem, aqui nós temos duas palavras de ouvintes aqui que nos levam no mesmo assunto para outras áreas aqui, como outras áreas dentro desse grande guarda-chuva que é a questão do interesse. Um ouvinte diz, toda amizade tem interesse por trás, inclusive na velhice muitos nos desprezam por não termos mais utilidade, é o que diz um ouvinte. Nós precisamos responder aos ouvintes idosos que se sentem assim, primeiro, desprezados, segundo, sem utilidade. Uma questão que tem a ver com a velhice é a questão da construção. O que a gente vem construindo ao longo da vida, né? O tempo vai passando, a gente vai envelhecendo, e a gente vai construindo alguns relacionamentos, muitos companheiros de viagem, no sentido de pessoas que vão acompanhando a vida da gente, muitos poucos amigos, os amigos são raros, né? A gente vê o próprio Jesus, que tinha tantos discípulos e tanta gente que o seguia, mas na hora da cruz, João estava ali, poucas pessoas estavam ali. Mas a gente sabe que os amigos são raros, mas se tem alguma coisa que a gente precisa aprender ao longo da vida é não se fechar porque as pessoas nos machucam, né? É continuar amando, é continuar tendo essa sabedoria para até onde eu vou, quem é que eu permito que chegue, até onde eu me permito dar, mas sem dúvida alguma construir. A construção de amigos, de amizades, de relacionamentos, ela precisa ser constante para que na velhice a gente possa colher. E quando eu digo disso, eu estou falando com os filhos, eu estou falando com as noras, com os genros, com os amigos. Pastora, tem esse âmbito familiar, não resta dúvida, mas aqui, especificamente no âmbito da amizade, numa determinada idade, a mobilidade começa a ser restrita, existem dificuldades para encontrar as pessoas. Claro que a internet veio, graças a Deus, os nossos queridos irmãos que têm uma idade avançada se adaptaram muito bem a esse processo intuitivo de internet, de smartphone, de tablet. Computador é uma outra história, mas smartphone e tablet, realmente eu fico impressionado com o número de idosos que conseguem acessar com a maior tranquilidade, como se tivessem nascidos ali. Não são todos, mas existem alguns. Mas essa sensação de ser deixado de lado, porque você não tem mais utilidade, ou uma suposta utilidade? Isso justamente o que eu estava pensando aqui quando a doutora estava falando, já até parece que é tão natural hoje que o idoso se sinta assim, e a gente acaba se acostumando. Quando a gente olha para a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo, quando já estava velho, perto do seu martírio, ele demonstra em alguns momentos alguns sentimentos de abandono, de solidão. Poxa, fulano, Demas me abandonou, o outro me abandonou, aquela coisa de estar só. Então, assim, ao mesmo tempo que as pessoas estão na internet, os idosos, como o JR falou, mas como que elas se sentem ainda tão só? Parece que estão envolvido com tanta gente, está conectado, mas é uma conexão solitária, uma conexão que ela não consegue mais expressar suas dores, seus sentimentos, e se falar que está sentindo falta de alguém é porque está velho, está caduco. Então, assim, eu espero chegar na minha velhice com os poucos amigos que ainda tenho hoje. O senhor ainda vai? Bom, daqui a mais 25 anos. Não, o que eu queria ouvi-los também sobre esse mesmo assunto, pastor Lima, no sentido do seguinte, que às vezes a pessoa não é ouvida. E eu tenho a impressão, quando as coisas mais difíceis da vida é você falar e a pessoa não prestar atenção.
Sim, mas isso na verdade é muito mais comum do que a gente imagina. As pessoas estão falando com o outro, ou conversando, esperando a pessoa respirar para falar. Na verdade, ela não quer ouvir, ela quer falar. Quanto à questão do abandono do idoso, a palavra fala sobre o justo não ficar desamparado. Então a pastora Elane falou sobre a semeadura. É você semear, você imprimir valores que estão sendo deteriorados ultimamente, a questão de estar à mesa, a questão da família, de estar junto, em vez de você preparar um futuro bom para o seu filho, né? Alguém já disse, é melhor preparar um filho bom para o futuro e preparar a base, a família, fortalecer os vínculos familiares, principalmente na comunhão da mesa, enquanto você pode, para que no futuro isto seja lembrado e traga de volta aqueles que, por casamento, por viagens, tiveram que se ausentar. Eu vou reiterar aqui que às vezes a pessoa plantou, semeou, mas tem gente ruim, gente. Tem gente que abandona mesmo. A gente vê nos abrigos, nos asilos, tem filhos que não vão lá, largam os pais na expectativa deles serem bem cuidados lá, ou deles serem cuidados, e nem se importam, alguns nem pagam, porque são instituições mantidas por igrejas, e as pessoas não ajudam em absolutamente nada. A maldade do coração humano é tão grande que a gente já discutiu isso aqui, de filhos e netos que tiram dinheiro dos aposentados, pensionistas, vão lá no banco, tiram saca o dinheiro, fica com o dinheiro, e o idoso não tem dinheiro para comprar um remedinho que ele precisa ali. É duro, gente. JR, nós temos visto os dois lados nesses dias, e o apóstolo Paulo, ele doutrinou sobre isso, sobre o cuidado com a família, o cuidado com os idosos. Aliás, a Constituição nossa, ela preza por isso, ela diz que é dever nosso cuidar dos mais velhos, cuidar dos pais, amparar os pais na velhice. A Bíblia diz isso. A Bíblia, ela nos recomenda isso mais. Ela diz para nós que se nós abandonamos a nossa casa, a nossa família, nós somos pior do que os infiéis. Verdade. Então, para você que está me ouvindo, você que acha que não deve cuidar, é dever dos filhos cuidar dos pais. E se nós, como cristãos, não fazemos, somos pior do que os infiéis. É o que a Bíblia nos diz. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. E nós temos visto hoje muita gente que se aproveita mesmo do dinheiro e tal. Agora, eu quero salientar também para os mais novos, que é a nossa obrigação, a vida, a velhice será o resultado de tudo que nós vivemos, semeamos e trabalhamos ao longo da nossa história. A gente conhece muitas histórias, então nós precisamos nos preocuparmos agora. Como é que a gente vive? Essas pessoas, essa pseudo-amiga aí, que só quer sugar a amizade da pessoa, como é que vai ser a velhice dessa pessoa? Porque quem só quer uma amizade para ter benefícios dela, as pessoas vão se afastando naturalmente. Poxa, eu não quero ser amigo de uma pessoa que só quer me pedir favores. Eu não quero ser amigo de uma pessoa que só quer tirar o que eu tenho e não quer se relacionar pelo que eu sou. Então, aos poucos, tem gente que vai repelindo as outras, e a gente tem que ter cuidado com isso. Eu preciso semear, eu preciso construir, eu preciso trabalhar agora. Eu não posso achar que eu vou envelhecer com todos esses benefícios, eu vou ter problemas na velhice. Eu preciso criar amizade. E amizades, elas vêm e vão. São muitos ou são poucos. Eu preciso criar laços de afetividade que permaneçam. Talvez você tenha 100 pessoas hoje e vai terminar lá na velhice com 5, 6, mas você tem que criar isso. Ainda assim, quero dizer que por mais que você semeie, você pode colher como resultado do coração humano maldoso, coração humano que é ruim, gente ruim que abandona a família, abandona os pais, abandona os idosos. Basta olhar nas igrejas, onde é que os idosos estão, qual o tipo de cuidado que eles recebem. Estou dizendo, estou generalizando, não, a gente tem que olhar, tem que cuidar. É lógico que a pessoa planta, colhe, mas volto a dizer, tem gente ruim, gente. Sim. Tem gente ruim. Mas é que são casos diferentes. Eu sei, pastor Carlos, mas eu tô falando do diferente mesmo, porque do outro já todo mundo já ouviu. Deus tem que tratar, entendeu? Pois mas eu tô preocupado. Tem gente que diz que é crente e abandona os idosos. Não tô falando, não só falando pra crente, não estamos falando pro Brasil e o mundo. Então você vê o seguinte, você tem gente que tá ouvindo, a gente tá dizendo assim, mas eu cuido bem. Olha pro lado pra ver se cuida. Olha para os seus pais, olha para os seus avós, olha para os seus tios, olha para aquele idoso. Às vezes um idoso
Você era criança, o idoso ia lá, te ajudava na igreja, você era adolescente, você era uma pessoa que te impactou espiritualmente. Só lembrar de pessoas que hoje são idosas, que foram importantes na sua caminhada espiritual, e o quanto nós reconhecemos que essas pessoas foram importantes para nós. O quanto nós chamamos a pessoa, vamos à casa dela, ligamos para ela, mandamos uma mensagem, nos encontramos com ela, honramos com ela. Não estou dizendo vocês não, gente. Vocês estão entendendo? Estamos aqui por causa deles. Eu estou falando o seguinte, que o meu desespero aqui em relação a esse assunto é que muita gente diz, ai, que saudade do seu fulano. Onde é que tá seu fulano? Tá na casa dele, sozinho, abandonado. Ah, dona fulana, que alegria. Olha, aquela mulher, uma bênção na igreja. Onde é que tá aquela senhora? A senhora tá no hospital, internada. O quanto nós devemos sair do lugar comum e falar assim, nós vamos atrás dessas pessoas. Não, existe uma questão com o idoso que é a perda, né? Ele vai perdendo os amigos, perde o esposo, perde a esposa, perde um filho, às vezes perde um neto. As perdas marcam muito uma pessoa, né? E ferem. E muitas vezes essa ferida faz com que as pessoas também se fechem. E aí a gente tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, gente ruim, filho que recebe e não dá, isso sempre vai ter, né? Agora, a gente sabe também, porque biblicamente a gente conhece, quantos idosos que nós não conhecemos que sempre se dedicaram ao Senhor, que estiveram presentes na casa de Deus e que terminam a vida felizes, né? Porque a nossa autoestima, ela não pode estar dependente do afeto ou da atenção de outrem. Eu acho que a palavra para o idoso aqui, para aquele que está se sentindo sozinho, se apegue mais com Deus, ore mais a Deus, se às vezes a família está distante, mas existe a igreja, existe um espaço dentro da igreja para que possa ir, para que possa conversar, para que possa fazer trabalho manual. Eu acho que isso é importante. E que a gente também aprenda a educar os nossos filhos e netos nesse cuidado, porque isso é educação. JR, eu creio que existe uma palavrinha que é muito poderosa e ela não tem feito parte da nossa cultura. A palavra chama-se honra. Nós precisamos desenvolver uma cultura de honra. Sim. Eu não tenho esses dados, mas quando eu olho para uma cultura oriental, ou mesmo no judaísmo mesmo, para uma cultura com um fundamento judaico, eu percebo que o idoso ele é visto com honra, ele é visto como alguém que tem sabedoria, alguém que pode passar ensinamentos. Na nossa cultura é exatamente isso, o idoso é descartável, ele não tem o que me oferecer. Mas quando a gente trata a questão da honra, nós tratamos o idoso como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Então é preciso desenvolver uma cultura de honra. Aqui o Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos. 1, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. 2, a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Convenhamos, nós fazemos muito mais o 2 do que o 1. E não dá para ser 2 sem 1. E não é só atribuição do sacerdote. Pergunta a igreja, a comunidade como um todo. É o seguinte, pastor Carlos Pedro, a gente às vezes tem o pastor que pastoreou aquela igreja 357 anos. Isso aí. Afundou a igreja passou por vento, tribulação, temporal, chuva, veio um monte de coisa, tal. Mas ele envelheceu. Ele já não tem mais o ritmo de antigamente, para usar uma expressão dessa. Sim. Aí chama outra pessoa, natural, para andar junto. Às vezes o mais velho é uma pessoa difícil. Pô, só ele que dava a ordem, hein? Fala aqui entre nós, só nós aqui. Só você que dá ordem. Aparece alguém também dando ordem, tem uma dificuldade. Não resta dúvida, as coisas não são simples. Mas há comunidades que deixam a pessoa completamente abandonada. O sujeito ia lá, olha, trabalhou, o cara se doou, doou a vida, sacrificou todo mundo. Aí agora que o cara precisa, um planinho de saúde, que não é barato. Um plano de saúde. Pastor Lima acabou de falar a questão da honra. Isso é uma coisa natural. E é uma coisa necessária. Nós precisamos aprender muito sobre isso. Agora, existe também, na questão dos idosos, essa imagem da igreja como um todo, que visitação, que cuidado é para o departamento de visita, ou para o departamento tal. E não é. Isso é uma questão. É uma questão da igreja, da comunidade. Nós precisamos tratar isso com mais seriedade e observar isso. Todos nós precisamos traçar esses relacionamentos. E eu volto a dizer o seguinte: Paulo disse, escrevendo
aos Gálatas que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E se nós não temos um trabalho feito nessa área, dificilmente nós vamos colher alguma coisa boa. Então a gente precisa trabalhar isso. São 11h27, no mesmo assunto, mas eu disse que eram 2 subtemas, né? Agora vem outra que eu acho que é mais fácil. Acho que é mais fácil, não sei. Pior, JR, é ter um marido que só procura na hora do... Então. Isso machuca tanto quanto a solidão ou o desafeto, porque também é solidão e desafeto. Tem muita gente deitada do lado do cônjuge chorando durante a noite, né? Tem muita gente dentro de uma casa com vários filhos correndo, com o marido, com a esposa e assim, completamente vivendo uma solidão. Não está solitário, mas está vivendo a dor da solidão, que é a pior dor que existe. Então, a gente precisa, e aí volta a questão dos relacionamentos, a gente precisa pensar em relacionamentos como votos, né? Esse marido votou estar presente, ser companheiro, ser fiel. E ser fiel não é só não pular cerca. Ser fiel é, eu sou fiel a você naquilo que eu lhe prometi, de ser amigo, de estar do seu lado, de te acompanhar. Então, é muito doloroso para uma mulher, como é para um homem também, ter um cônjuge, né? Que eu só me relaciono com você se você me der dinheiro, eu só me relaciono com você na hora do sexo. Maltrata o tempo inteiro. Maltrata o tempo inteiro e na hora acha que vai ser a melhor coisa. E especialmente se tratando de mulher, né? Quando a gente coloca aí que o sexo para mulher começa no café da manhã, no tratamento, a questão do desejo, da entrega, passa pelo afeto. Não tem como. Pro homem também, mas para a mulher é muito mais. É o famoso o sexo sem intimidade. Parece um paradoxo, mas é um sexo sem intimidade, sem honra, na verdade sem amor, é puramente egoísta, puramente carnal, desejo de saciar, só prazer, como se a esposa fosse um depósito de espermatozoide. Isso agora... é muito duro, né? É feio dizer isso aqui, mas a gente tem que saber se a gente está se relacionando com um ser humano, com uma pessoa, ou com um boneco, ou com alguma coisa. A indiferença é a pior coisa que alguém pode receber num relacionamento. O desprezo. Então, os maridos, e aí a gente tem que falar isso para os maridos, porque esse problema afeta muito mais ao homem do que a mulher, que tem uma questão quase que a gente pensa que os homens pensam que isso é mecânico, né? Não, eu preciso fazer, e alguns usam uma expressão terrível que é descarregar a atenção. Isso é horrível demais. E a gente precisa pensar que a gente se relaciona com um ser humano, com uma pessoa. E isso é muito cruel, você usar a outra pessoa para satisfazer a sua necessidade, quando você deveria estar, na verdade, tendo que satisfazer as necessidades da outra pessoa, porque isso sim é amor. É se preocupar em fazer a outra pessoa feliz e não se satisfazer e querer ser feliz. Na verdade, quando diz assim, eu quero fazer, acho que o fazer precede o ser. Claro. Sabe, o ser companheiro, o ser amigo. E eu quero, assim, a gente pensa logo nas nossas comunidades, no que as pessoas têm vivido, como tem gente sofrendo nos casamentos. Tem. Como tem mulheres sofrendo e que, em nome de Deus, olha, eu vou defender o casamento até a morte. Eu sei que o casamento é um dom de Deus, mas existem pessoas que o casamento está sendo danoso. Sabe, que está sendo tão ruim conviver, e eu tenho procurado orientar, só que a gente não pode dar o estupim final. A vontade que, no fundo, por dentro, dizer, minha filha, larga esse homem e vai embora. Só que a gente acredita na restauração, acredita que Deus possa agora se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro e diz assim, irmã, vai orar em cima de uma traição, vai orar porque a irmã está apanhando, como eu já vi, a irmã apanhando, irmã, ora para Deus parar de teu marido te bater. Então assim, vai na delegacia, denuncia ele. Deus vai usar a polícia, as leis do país, quando botar ele atrás das grades. Voltar aqui pro negócio da night. Da balada night. Eu acho que... Certo, só para não ir pra polícia, que agora, para ficar no ponto aqui, senão a gente sai meio do assunto, é natural. Que é o seguinte, o marido só procura a mulher quando quer ter intimidade com ela. Então, ele só procura. Quando tem esse tipo de... A lógica do interesse dele, hoje ele tá interessado, amanhã ele não está. Então, hoje para ele, ela existe. Amanhã ela não existe. Se ele arrumar uma outra, ela não existirá mais. Sim. Então essa lógica do uso, do abuso, do objeto,
É uma lógica que tem, é uma coisa, é complexo. Não estou no rádio, não estou falando para todo mundo, eu estou até cuidando aqui das palavras pra gente evitar, porque tem criança ouvindo, criança não precisa entender tudo, ela tá lá, tá participando, tá certo? Mas a gente sabe que tem gente que só procura para. É o que diz a nossa ouvinte. É triste, porque no outro dia não tem abraço, não tem dormir de conchinha, não tem o afeto, não tem o sorriso, às vezes não vai pra cama, vai ver a TV, vai ver jogo, vai ver muitas vezes a bebida, né? Mas não enxerga aquela pessoa que tá ali cuidando dos filhos, fazendo a comida, e que por escolha, casamento é uma escolha, uma decisão de permanecer do lado de alguém, por uma escolha, às vezes por uma fidelidade a Deus, aquela mulher fica, né? E ainda muitas vezes agradece quando o marido procura, porque na cabeça dela está me procurando, não tem ninguém fora. Então, é um sofrimento emocional muito grande. E aí, a minha palavra também vem por essas mulheres, né? Porque realmente elas precisam dessa autoestima em Deus e se levantarem, mas para que a gente ensine também os homens. Os homens estão sendo muito mal educados, né? Os pais precisam ensinar os seus filhos a honrar a mãe, a honrar a irmã, a honrar a futura noiva. Isso é ensinado dentro de casa, isso também é cultural. E que nós que somos mães também ensinemos aos nossos filhos como uma mulher gosta de ser tratada e como deve ser tratada. E aqui, gente, as meninas estão dizendo aqui no nosso WhatsApp quanto elas têm sido desrespeitadas e tratadas como objeto. Tem uma delas até dizendo que o marido só procura quando ele bebe. Pensa, não vamos aprofundar, mas pensa na cabeça dessa ouvinte. Como ela se sente? Misericórdia. A doutora Helene falou uma coisa que é extremamente importante. A gente que lida com essa questão de família, casais, o ponto número 1 é a ignorância. Gente, como tem gente que é ignorante no aspecto de não ter conhecimento disso. Não foi ensinado. De não saber mesmo. Do cara vai rude. O cara é bruto, ele é ignorante. Ele vai para um casamento sem saber nada sobre mulher. Ele acha que casamento é só isso. Ele acha que casamento ele vai para lá porque é uma forma dele se satisfazer. E tem gente casando só para poder se satisfazer nos seus desejos. E eu quero dizer uma coisa para você, meu filho, que é muito sério. Vai chegar uma hora que isso aí vai acabar, filho. Que o sexo vai acabar. E se você não tiver uma vida saudável, você vai fazer o quê? Daqui a pouquinho a tua idade vai chegar, e se não tiver relacionamento, isso vai virar uma coisa terrível. Então, a gente tem que ensinar as pessoas. Eu acho que a igreja tem que tratar disso. Ensinar as pessoas a conviverem, ensinar as pessoas a se valorizarem, a valorizarem os outros. Isso é tão sério que a Lei Maria da Penha, ela presume a violência emocional, gente. Porque isso não deixa de ser uma violência. Você que está fazendo isso não tem ideia, mas do outro lado tem um ser humano que está sendo machucado, que está sendo violentado emocionalmente porque se sente usado, se sente possuído e descartado quando você satisfaz o teu desejo. Vários ouvintes. Ouvintes. Uma delas dizendo, muitas amigas estão nesse quadro de depreciação. Que haja um despertamento de se valorizar e de se amar. Sim. Outro ouvinte está dizendo que tem homem que acha que isso quer ser macho. Isso aí. Quer dizer, a questão da masculinidade está somente atrelada a uma questão do ato, entendeu? Especificamente, usando a mulher, quer dizer, se ela vai ter prazer, se não vai ter prazer, é azar dela. Isso é uma cultura ignorante, me perdoem, mas é uma cultura danosa demais. E nós precisamos ensinar, pegar esses garotos, pegar esses homens, e dizer para eles, filho, acorda, porque nós estamos em 2018, pelo amor de Deus. Você precisa olhar para a pessoa que está ali, que não é um objeto, não é uma caixa, não é um depósito. Deus te deu uma companheira, Deus te deu alguém para dividir a vida. E não para você se satisfazer. Eu não posso sentir mais do que a própria pessoa que existe com um homem desse. Eu acho que uma pessoa, quando existe com uma pessoa dessa, ela precisa sentir, e a gente tem que apontar aqui não só o caminho da oração, que é um princípio bíblico, mas a gente precisa entender o seguinte, que ela precisa se olhar no espelho, ela precisa se amar, que existe vida também, que ela é fora daquilo ali, daquele mundo, que se ela não se perceber naquilo, ela vai definhar e vai acabar fazendo uma besteira dentro desse relacionamento. Então, pastor, a gente tem que ensinar isso. Porque a igreja ela tem um papel fundamental, e a igreja, mas a pessoa que convive, a minha preocupação não é com quem ensina, com quem já está convivendo. Que ela tem que aturar, os homens precisam entender. Desculpa. Eu volto à cultura da honra. Sim, da honra. Hoje, graças a Deus, Deus tem levantado pregadores que falam muito sobre a questão da área sexual, sobre o homem ser. Eu acredito que o macho de verdade, antes de ir para a cama, ele passa pela pia.
Sim. Ele ajuda a esposa a lavar a louça. Com certeza. Se for preciso, Põe ele os varre filhos casa, para dormir. ele põe os filhos para dormir. Sim. Então, o ser macho não está ligado ao ato sexual. Está ligado à maneira como você cuida da sua esposa. Quando você cumpre o propósito de marido, de literalmente cumprir o propósito de homem. E isso está faltando, essa hombridade. E o que foi dito aqui é que realmente é uma violência quando a esposa só é lembrada para sua necessidade. É um estupro emocional, né? E o homem precisa entender que não existe doação maior do que uma mulher se dar a um homem, né? Receber um homem. Os homens precisam entender isso. E casamento é doação, mas precisa ser dos dois lados. Paulo diz que ser homem não é privilégio, é responsabilidade. Vivendo essa luta, essa realidade dentro de casa, gente que está acompanhando a gente agora, alguns casais estão ouvindo a gente juntos e estão tendo aí a oportunidade de serem tratados nessas áreas. Evidentemente, o foco hoje aqui nesse assunto está sendo, olha, o marido não pode procurar a mulher só nessas condições. O contrário também é verdade. E ambos precisam construir isso juntos. Aí cada casal tem a sua dinâmica, tem a sua vida, e é necessário que exista uma comunicação importante entre os dois. Nesse aspecto está aí. Eu quero agradecer o carinho dos nossos debatedores e até a maneira suave, carinhosa de tratar esse assunto numa hora como essa, no ambiente público. Nós temos muito cuidado com isso, muito respeito pelas pessoas que ficam sem graça quando esse assunto é tratado. É diferente quando você diz assim, ó, vai ter uma palestra sobre esse assunto. Aí você vai preparado, tua cabeça está pronta para esse negócio. Outra coisa é quando esse assunto entra no rádio. E você está num ambiente misto, está trabalhando num ambiente misto, então a gente faz o possível para não expor, e até alguns tópicos que são abordados pelo WhatsApp aqui, a gente não tem condições de tratá-lo num tempo como esse, compreendendo que o que está sendo falado aqui hoje é o fundamento, é o que vai dar a base para dar uma reviravolta nessa história. E claro, homem, se você precisa de ajuda, procure ajuda. Irmã, se você precisa de ajuda, procure ajuda. Agora, cuidado quando as pessoas abrem janelas para fora, quando as pessoas abrem a porta, acreditando que vai e volta. Cuidado, muito, mas muito cuidado com isso. É o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. São 11h40, minha gente, 11h40. Essa é uma semana decisiva, uma semana importante na nossa história. Nós temos aí as eleições se aproximando, evidentemente, todos nós precisamos de orientações. E vamos aqui só lembrar que você vai votar, você não, nós, né? Nós vamos votar e numa sequência. O primeiro voto é dado para deputado federal. O primeiro voto que vai aparecer na telinha é deputado federal, são 4 dígitos. Na sequência, votaremos para deputado estadual, que são 5 dígitos. Então, deputado federal, deputado estadual. Na sequência, nós vamos votar em 2 senadores. Este ano é diferente, são 2 senadores que podem ser votados, são 3 dígitos, né? Depois, um governador e, por fim, o presidente da República, que é o último voto que vai ser dado. É bom anotar isso, anotar os seus candidatos, seu número, porque isso agiliza e facilita e evita aquelas pressões do momento que a pessoa esquece. Ah, que número que é meu? É tanto número, gente. Que número que é meu? Você já imaginou? Na hora H, você perde o número, ou troca o número, ou você erra, ou alguém fica lá te pressionando de alguma forma. Então é muito importante que você se organize em relação a isso. Isso é uma prestação de serviço aqui da 93 FM para você, querido ouvinte amado, ligado aqui na Melhor. Estamos juntos no Debate 93. E aí, Marcela? Olha, sites de notícias publicaram este fim de semana uma matéria falando sobre as dificuldades que pessoas tatuadas passam no trabalho. Ô, Marcela, vamos fazer o seguinte, esse negócio da pessoa tatuada aqui é uma matéria importante que está dando conta aqui, gente, que muita gente está sendo barrada, né? Empresas e até pedem para que as tatuagens sejam adesivadas, sejam esse, o negócio de adesivar,
Como é que adesiva isso? Uma fita adesiva, essa tipo fita crepe. Fita crepe? É, na foto. É, assim. É mesmo? A pessoa tem que passar fita crepe. Coloca ali pra tapar. E, enfim, eu até achei que isso já tinha melhorado. Porque tem tanta gente tatuada, eu fico impressionado com o número de tatuados. A gente não tá falando nem não, sim, mas assim, eu achei que isso já tinha diminuído a resistência dos empregadores. Tô falando de empregador. Agora, nós precisamos discutir também como entender esse assunto à luz do cristianismo. Hoje nós já temos vários pastores, cantores, alguns que foram tatuados antes de serem crentes e outros que foram mais tatuados ainda depois. E tem a tatuagem, é gospel que fala, Marcela? Que tem alguma mensagem bíblica? Não sei, tem uma cruz, tem alguma coisa? Bíblico. Aí o quê? Não sei como é que chama. Tatuagem gospel? O que é, o pastor Paulo? O pessoal cita até o Apocalipse, diz que estava escrito na coxa, né? Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí a pessoa escreve na coxa. Não, o senhor já tá dando texto bíblico. Só quer discutir o assunto, né? Não, tô falando de justificativo. Vamos discutir amanhã. Amanhã que nós vamos. Amanhã. Então o ouvinte está acompanhando a gente aí, quer saber mais sobre esse assunto, ou tem opinião, sei lá, vamos estar discutindo aqui amanhã. Amanhã, então. Eu não sei quem vai estar na mesa amanhã, olha bem, tô falando isso com antecedência. Se tiver alguém com tatuagem, vai achar que a JR me botou de propósito. Me botou de propósito. Mas é bom que tenha. Não, é bom que tenha, porque a pessoa vai dar a opinião dela. Só para lembrar, já está agendado. Então já está agendado. Então vamos só para ficar claro. Os 4 debatedores são testemunhas que o tema está aí para ser discutido hoje. Não dá tempo de ser discutido esse assunto hoje, eu estou transferindo o tema para amanhã. A decisão de transferir é minha. A Marcela já tem a mesa composta, mas eu não sei quem está na mesa. Nem eu me lembro agora. Então é o seguinte, se alguém tiver na mesa e ficar sem graça, dá tempo entre ele e a Marcela. Eu não vou contar pra ninguém. Eu não vou contar pra ninguém. E não precisa criar desculpa, entendeu? Tem que falar assim, esse tema pra mim não dá. É natural. Tem tema que eu não gostaria de discutir. Entendeu? Só tô te olhando, não faça isso comigo não, por favor. Não, mas você vai ligar, você vai ligar para cada um deles. Deixa a pessoa à vontade. E nós não vamos falar para ninguém. Você fica curioso não, pastor Paulo. Pastor Paulo é curioso, pelo amor de Deus. Tá mesa, né? Vamos lá, Marcelinha, vamos embora. Uma pesquisa sobre fake news indica que o Brasil é o país que mais acredita em notícias falsas no mundo. O país ficou em primeiro lugar em um relatório global que reúne aí 27 países. No levantamento, os entrevistados admitem terem acreditado em uma história até ser comprovado se tratar de uma notícia falsa. E aí a gente pergunta, você acredita logo de cara em tudo que lhe dizem? Além de acreditar, você costuma passar a informação para frente? Como é que a gente faz para evitar os danos de uma falsa notícia, mentiras e calúnia? Antes da gente começar, a começar a ouvir a pastora Elaine sobre esse assunto, só explicar para o ouvinte, nós não vamos tratar da tatuagem hoje. Sim. Porque o WhatsApp já está bombando aqui com as perguntas e os posicionamentos nossos. E segura essas opiniões para amanhã. Amanhã a gente volta a falar sobre a tatuagem. A gente tem visto, ainda mais agora, né, essas semanas aí que antecedem as eleições, a quantidade enorme de fake news. O brasileiro é curioso, é muito interessante, a gente está dirigindo, o acidente é do outro lado, na pista contrária, e o brasileiro passa devagarzinho. Mas a gente não vê tanto lá fora, não, especialmente. Não. É impressionante. É aquela coisa de saber da notícia, de querer sempre contar uma questão pior, enfim. Quando a gente fala sobre acreditar, eu sou terapeuta há anos, né? Trabalho com psicologia há muito tempo e já aprendi há muito tempo que a pessoa é capaz de dizer uma frase e aí quando você vai aprofundando você percebe que não é bem assim, que não é bem assim, às vezes é o contrário daquilo que foi dito. Então, é importante que a gente aprenda a ler e assim como a gente tem que fazer com tudo, quando você lê um livro, né? A gente tem que julgar aquilo, tem que pensar sobre aquilo, porque há fake news que podem até ser plausíveis, mas há muitas coisas que são tão fora do contexto
contexto, estão fora da realidade, que a gente precisa realmente abrir melhor os olhos, repensar, às vezes fazer uma segunda pergunta, uma terceira pergunta, porque tem gente que gosta, né? Gosta de distorcer a realidade ou muitas vezes de omitir a realidade, pior ainda, de mentir sobre uma realidade. Volto a dizer que isso, de novo, a gente aprende quando educa filho, o filho faz isso demais, aquela coisa, não, fui bem na prova, tirou 3, mas está dizendo que foi bem, né? Que todo mundo tirou 3, na realidade só ele que tirou. Então, a gente precisa tratar essa forma como a notícia é dada desde a criação, mas infelizmente o brasileiro precisa ler mais. Nesse sentido, a gente precisa seguir o conselho lá que Paulo refere-se aos bereanos, que tudo que eles ouviam, eles confirmavam com as escrituras. Eu quero confessar aqui, JR, eu já pequei nesse sentido. Quem passou? Eu passei uma mensagem, logo depois uma ovelha querida mandou: pastor, olha aí o outro lado. Foi até um camarada que disse que queriam roubar o filho dele, estava perto da delegacia, quando na verdade ele brigou com a esposa, e a esposa rasgou a camisa, e ele atribuiu aquilo a um bandido que queria roubar a camisa. Bom, a notícia era boa no sentido de alertar quanto às crianças por aí. Mas você, de imediato, você pensa, bom, eu tenho que noticiar isso, porque estão roubando crianças. Bate um desespero, né? A minha preocupação é com a superficialidade, até nossa, enquanto leitor. Por exemplo, eu mesmo, algumas vezes, eu não me aprofundo em alguns assuntos que você recebe. Mas aí é que tá, às vezes nos poucos que você recebe, se você não se aprofundar, a gente hoje, com um clique, você passa adiante a milhares de pessoas rapidamente e você acaba se expondo. Então, assim, eu acho que é grave, porque o Brasil é um dos países que mais produzem essas mensagens falsas, né, e acreditam nisso. Acho que devido a essa falta de leitura, do interesse realmente pela verdade, parece que a gente gosta da mentira, até principalmente se for um inimigo nessa área política, e o cara fala qualquer coisa lá, então a coisa vai embora. Eu acho que vocês estão reclamando muito do brasileiro. Eu acho não, tô falando da pesquisa. Olha bem. A pesquisa que está dizendo, só no Brasil. Leia. Uma pesquisa sobre o quê? Fake news. Nós não inventamos essa expressão. Sim, essa expressão é americana. O conceito de fake news é americano. Quem melhor faz isso no mundo é o americano. Mas o Brasil já o que está dizendo é que nós gostamos de saber. Na verdade, é o seguinte, né? O problema do americano é que trabalha com a fake news e muitas vezes lá tem muitos sites e tem muita gente que, assim, você sabe que a pessoa vai dar fake news. O problema do brasileiro é que ele acredita. Sim. A gente tem uma cultura de rir. A gente ri da desgraça. A gente ri de uma questão que é errada. E essa cultura nossa de rir da desgraça, de achar interessante jogar uma piada em cima de uma situação que às vezes é séria, faz com que a gente... Nós não somos únicos, gente. Não somos os únicos. Vocês estão muito duros com brasileiros. Mas a gente tem uma questão. O Brasil é muito grande. Então, nas pesquisas, obviamente, enquanto país, vai aparecer. O Brasil tem mais celulares do que habitantes. Isso é uma outra questão. O Brasil é imaturo nessa questão do uso de rede, de celulares. A verdade é essa. Nós somos ainda imaturos nisso. E aí, tem muita gente que quer ter bope, quer parecer um pouquinho. Então, a gente tem uma facilidade enorme. Se você pensar, enquanto a gente está aqui agora, os celulares, eles não param o tempo inteiro. O meu celular, ele não para o dia inteiro. É figurinha, é notícia, é foto, é vídeo, não sei o quê. 90% e as pessoas recebem e replicam sem nem ler. Eu já cometi esse erro, hoje menos, porque eu tenho 2 filhos e eles são terríveis nessa questão. Eu já tomei muita bronca, então a gente vai começando a se policiar para não reproduzir e não acreditar em tudo que a gente lê. Mas a questão do Brasil é pura imaturidade, porque é muita gente, muito celular na mão e muita vontade de receber e transmitir notícia. E muita pouca cultura de investigar, de analisar, de conhecimento observar. Isso vem da escola. É aquele texto que as pessoas não aprendem a interpretar. Vou dar mais informação ao pastor Lima, isso? Que eu quero ouvir a opinião dele aqui. O Brasil lidera, mas quem está depois do Brasil? Que aí eu fiquei curioso. Não, calma aí, pastor. Segundo lugar, Arábia Saudita. Mas terceiro lugar, Coreia do Sul. Não tem lugar do mundo que o povo ora mais. Coreia do Sul. Quarto lugar, Peru. Quinto lugar, Espanha. Fiquei impressionado com a Espanha. Além desses 5, completam a lista. Depois vem China, Índia,
Polônia, nunca me enganou, Suécia e Chile. México e, para surpresa de todos nós, a Argentina só entra agora. Viu, pastor Paulo? Eu queria saber onde é que ficava a Argentina nesse ranking aqui. Eu fiquei feliz Depois, Malásia e por fim, nessa pequena lista aqui, África do Sul. Então eu fiquei assim, impressionado, porque depois vem a Arábia, depois vem a Coreia, Peru e Espanha. Nós estamos na frente desse povo todo. A China, qual a colocação da China? Mas isso em produção de fakes em que acredita. E que acredita. Interessante que os então, Estados Unidos vai da ignorância, gente. Lista aí. Não, os Estados Unidos é produção da fake. Aí tem uma diferença grande, né? Entre produzir e acreditar. A gente é mestre em acreditar. Porque a gente não lê, JR. Eu falo pra nós não somos ensinados a interpretar, nós não somos ensinados a observar, a analisar, não somos. Vocês estão muito duros com o brasileiro. Não tem jeito. A gente precisa amadurecer, nós vamos melhorar. Eu acho que isso é maturidade nossa reconhecer isso. Nós vamos melhorar, mas o brasileiro gosta tá mal. Não, mas vocês não nós não lemos. Vá, pastor Lima, eu quero ver o senhor. Ratificar aqui e confirmar, corroborar o conselho dos bereanos, gente. Então aqui para você que está nos ouvindo, recebeu uma fake. Leu, vai comprometer alguém, algo. Isso aí. Pesquisa, hoje existem sites específicos para você detectar se aquela notícia é verdadeira ou não. Sites que estão tratando só de fake news. Eu acho se é verdade, as pessoas não leem, as pessoas leem a primeira frase e já reproduzem. As pessoas não leem, mas vocês estão também. Gente, todos nós, é o que seguinte, o brasileiro é crédulo. Isso é verdade. O brasileiro é crédulo. Então nós acreditamos até que se prove o contrário. É uma questão até justa. Até que se prove o oposto. Então, o que a pesquisa está dizendo é o seguinte, que você, qualquer um de nós aí, você já acreditou em uma notícia e depois descobriu que era falsa. Sim. E está dizendo que nós brasileiros, nós somos mais crédulos do que esses outros que estão aí, embora a distância entre nós e os outros seja mínima. Não é a distância, 80 ou tá 20. Não. Então, gente, nós estamos com quanto aqui, ó? Nós estamos com 62 e a Arábia está com 58. A Coreia do Sul, irmãos, Coreia do Sul tá com 58. Eu tô abismada com a Coreia do Sul. Um país avançadíssimo, tecnologia de ponta, entendeu? E muito crente orando. Meus amados, o que o JR tá falando é que nós somos um povo abençoado. Porque nós temos fé. Eu falei que é crédulo. Falei que é crédulo. A gente acredita. Ele tá arrumando. Nós não somos céticos. Nós acreditamos. Acreditamos até em mentira. Eu mandei um videozinho de 4 minutos com a ovelha minha. Ele na mesma hora 4 minutos o vídeo? Pastor, que absurdo. Eu falei, o cara nem viu, meu irmão. Eu acabei de mandar. Aí ele botou que absurdo, mas ele não sabia nem o que é. Em defesa da sua ovelha, se o senhor mandou, o senhor imagina se alguém já mandou antes. Tem certos vídeos aí que ele não precisa assistir. Nós já assistimos. Eu preciso encerrar. Vocês podem continuar falando tranquilamente. Eu vou desligar o microfone porque eu preciso fazer o quê? Agora eu fazer o encerramento porque tem horário eleitoral e nós temos que respeitar o horário eleitoral. Quero agradecer os nossos. Tá acabando quando o horário eleitoral? Hoje? Amanhã, o último dia? É notícia correta ou... É fake. Eu acredito. Falou, acredito. Falou, acredito. Depois do... Aqui um ouvinte, resumindo, somos um povo fofoqueiro, tá vendo? Vocês estão dando ideia. Não é isso. Arábia Saudita, isso é pecado, aqui no Brasil é normal. Não é isso. Tem gente que entendeu? Que a pessoa... Vai, minha irmã, tá cantando, erguendo a mão pro alto. Eu tô esperando, já terminou aí? Podemos? Então vamos agora às despedidas dos nossos queridos e amados debatedores participando. Olha aqui o ouvinte no WhatsApp. O WhatsApp é maravilhoso. Glória a Deus. Pastor Carlos Pedro, obrigado, um abraço. Termino aqui agradecendo. Eu quero mandar hoje um grande abraço pro meu querido Ivan Rodrigues, que está chegando a uma idade, já está lá, doentinho, mas que Deus te abençoe, queridão Ivan. Um abraço para a Igreja Casa de Davi, para Kate, para Eliezer e também para todo o pessoal do Departamento de Família. Pastor Elaine, obrigado, um abraço. Um abraço a todos os ouvintes, ao Álvaro, meu marido que está ouvindo, ao pessoal lá dos Estados Unidos que está ouvindo a gente também da Alemanha e também para todos da família Fronteira. Pastor Paulo César Braga, obrigado, um abraço. Um abraço, JR, abraço aos nossos ouvintes, a querida Igreja Metodista Central em Nilópolis. E olha, guarde a sua língua, meu irmão. Isso. Manda o vídeo.
pra mim, eu vou assistir. Mas não responde na hora, não. 24 minutos? Meu Deus do céu. Pastor Lima, obrigado, um abraço. Obrigado, querido. Quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, um abraço carinhoso, em especial para a família Pibani e para uma ovelhinha querida. Agora, eu não sei se é a Raquel ou a Rebeca, que está fazendo aniversário hoje. Então, receba aí o meu carinho. Não, é porque se for um gêmeos, eu ia falar que é só as duas. Eu sei que uma delas faz aniversário hoje. Então é pra você que faz aniversário. Como é que é o nome daquela novela que tinha gêmeas? Era Raquel e Rebeca? Ruth não sei. Que são as suas amigas. Ruth e Raquel. É que eu confundi. Eu não vejo novela, entendeu? Tá bom. Eu tava passando na frente da televisão lendo a Bíblia nessa hora. Virando a página, passou agora. Sabe quando você dá aquela viradinha na página? Virou, ficou meio presa? Aí eu olhei, tava dando Ruth e Raquel. Quem era que ficava falando da Ruth e Raquel? Como era o nome do personagem? Tonho da Lua. Quem imita o Tonho da Lua muito bem é o Cid. Cid Gonçalves, imita muito bem. Rapidinho? Tô aguardando a irmã, né? Tá bom. Pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil pra Cristo, tá fazendo aniversário hoje. De novo? Não, este ano passado ele fez. E o pastor Nilson Santos, da Igreja Presbiteriana em Coelho da Rocha. Nós vamos orar juntos, apresentando o nome desses queridos diante de Deus, os temas que nós tratamos hoje com muito carinho, clamando ao Senhor, orando pela cura dos enfermos, abençoando a família daqueles que estão ali ao lado, dando suporte também, o sustento do Senhor, o consolo aos que estão com seus corações enlutados. Pai, nós te damos graças nessa manhã e pedimos, ó Pai, a tua intervenção sobre essas pessoas, ó Pai, que puderam participar, pessoas que têm sofrido nos relacionamentos por fake, Senhor, em nome de Jesus, que possa estar abençoando a vida de cada um, especialmente também os pastores que fazem aniversário nesse dia, pastor Manuel, pastor Nilson. Muito obrigado pela vida dos teus filhos, honramos a ti pela vida deles, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.